Agora, essa história que aconteceu na Louisiana, eu nunca sei falar onde está direito. Imagina você, uma pessoa morre baleada, né? E aí o velório acontece uma semana depois. Tava acontecendo um velório, aqui eles chamam de Memorial Service, que é praticamente uma festa. Tinha, sabe quantas pessoas nesse lugar? 800. Sabe o que aconteceu? Um tiroteio nessa festa! Olha só as imagens, 13 pessoas ficaram feridas. As pessoas estavam comemorando a morte, comemorando a vida, na realidade, de uma pessoa que tinha morrido uma semana atrás e que a polícia também ainda não identificou os suspeitos e os responsáveis por essa morte. Só que, durante o velório, simplesmente chegaram pessoas e começaram a atirar na multidão. Tinha mais ou menos 800 pessoas lá em Bogalusa. Resultado: 13 pessoas feridas num velório. O morto passa bem. O morto passa bem, na realidade, tá? O morto me parece que foi enterrado tranquilo. O problema são os 13 feridos, né? E aí você sabe como é que é. Algumas pessoas foram atendidas lá no local, outras pessoas foram levadas até de avião para o hospital. É isso mesmo, né? Ambulância e avião. Depois eles mandam a conta. Lembrando que independente de como você é atendido pelo serviço de segurança, pelo serviço de emergência, vai depois para você a conta para você pagar. É normal isso. Mas aí você vê a diferença, né, na realidade, porque a polícia acabou indo rapidamente para o local, não identificou nenhum tipo de suspeito, mas eles acreditam que se trata de um acerto de contas. Acerto de contas de quê, né? Fica um pouquinho difícil de saber. Eles suspeitam, na realidade, que é um acerto de contas envolvendo, né, inclusive, essa questão das drogas. O que é lamentável, né? Um mundo cheio de drogas. É algo assim que... Gente, eu vou falar para você. É complicado. Se você libera, é porque você está liberando. Se você não libera, aí você está incentivando ainda mais o tráfico. E aí acontece esse tipo de coisa. Deram sorte de que foram 13 vítimas, né? E que foram 13 vítimas que eu imagino que todas não correm risco de morrer, né? Mas é muito lamentável, muito lamentável. Agora, para você entender, passou suspeito agora sem ter, né? Não tem informação, estão buscando, etc e tal. Mas com o passar do tempo, a polícia encontra. Dá só uma olhada nesse caso que vem aí. Essa história lá na Flórida é algo que chama muito atenção justamente pelo seguinte. É um cold case, como eles chamam. Aliás, essa semana a gente trouxe vários, né? E a situação do cold case é o seguinte. Aconteceu um assassinato, né, de um homem dentro de uma casa. A polícia não encontrou absolutamente nada. Isso aconteceu em 2015, nessa casa que você está vendo as imagens aí. Isso, inclusive, são imagens de quando aconteceu esse assassinato. Não encontraram nenhum suspeito, não encontraram absolutamente nada, né? E esse aí é o homem que acabou morrendo. Esse aí é o cara que acabou morrendo lá em Lee County, na Flórida. Só que, tá vendo essa imagem aí? Essa imagem é desse final de semana. E essa daí é a mulher que foi presa por conta desse assassinato. O nome dela é Tiffany Dawn Sager, de 27 anos. Ela é a suspeita de ter organizado um roubo que acabou com a morte no dia 21 de fevereiro de um homem dentro da casa em que eles estavam programando de roubar. Primeiro que ele foi encontrado com ferido a bala e acabou morrendo depois no hospital. O xerife de Lee County identificou a vítima como Luiz Henrique Vasquez Ocasio, que você viu aí, que morava naquele endereço, né? E, claro, a intenção dos caras que entraram lá era justamente de roubar a vítima. A Sager, que é essa mulher que você viu aí, ela foi bucada, ela deu entrada na prisão, que é essa imagem que você vê agora, ela sendo levada, né, pelos policiais, na última sexta-feira. Ela está sendo acusada de assassinato em segundo grau e ainda não tem uma fiança para ela. A polícia, inclusive, não dá o caso como encerrado. Ela foi presa 5 anos depois, por conta da morte desse rapaz aí, mas
ainda pede informações para a população e para os vizinhos, que inclusive disseram o seguinte, teve um senhor que foi entrevistado nessa matéria aí do Canal 2, que ele falava assim, ó, eu jamais imaginei que essa mulher fosse uma assassina. Onde ela foi presa, né, claro. Ela vive aqui há muitos anos. A gente vê ela entrando, saindo, indo e vindo. E aí eu falo para você, que se todo mundo aparecesse com o manual de instrução, era tudo muito mais fácil, né? Com o currículo na cara, matei um, eu sou ladrão, eu sou ciumento, ou coisa desse tipo, né? Mas não, ninguém vem com essas instruções na cara, né? Mas a polícia vai atrás. Por isso que eu falo para você, se você foi vítima de algum tipo de crime, você pode ir até a polícia, independente do seu status. Faça o registro dessa ocorrência. É muito importante que você faça esse tipo de coisa, independente mesmo, mas eu não falo inglês, na maioria, independente do lugar que você vai, na maioria das vezes tem sempre um funcionário na delegacia de polícia que fala espanhol e que pode te ajudar. E outra, gente, Google Tradutor, funciona que é uma beleza. Você fala aqui, bota para tocar lá. Não tenha medo. Você tem direitos e deveres. E você pode ajudar a sua comunidade a ser mais segura. Depende muito de você para que as coisas andem. Se você foi vítima e se você foi testemunha de um assassinato, se você está ilegal, você pode ganhar um visto U por conta disso. Claro que tem muito brasileiro. Gente, eu já vi cada história, pelo amor de Deus, já vi história de brasileiro. Você já ouviu essa, Lucas? Brasileiro que fala que me dá um tiro no braço aqui, ó. Eu vou falar que eu tomei um tiro para ver se eu ganho um visto U. Também não é assim, né, amigo? Não é assim. Você tem que ser, e o crime tem que ser relevante, você tem que ser uma vítima, uma testemunha relevante, no caso. Ou, por exemplo, e eu não sabia disso, quando eu fui fazer umas sessões de terapia na Flórida, a minha psicóloga disse que estava fazendo as sessões de psicologia dos pais dos alunos que estudavam em Parkland, quando teve o tiroteio. Que esses pais, que são ilegais, vão ficar com o green card por conta do filho ter estado nesse problema que aconteceu lá em Parkland. Entendeu? É um monte de coisa.